Boa noite, jovens. Vamos fazer agora dois exemplos comentados sobre espelhos planos. O primeiro exemplo plano vai ser o primeiro exemplo de espelhos planos, é o exercício resolvido 6 do capítulo 5 do Física 2 Alberto Gaspar. Na figura, o barbeiro está a 0,5 metros do freguês, que por sua vez está a 1,2 metros do espelho plano que está à sua frente. Determine a distância do barbeiro à imagem do freguês. Letra B. Determine a distância do freguês à imagem do barbeiro. Como se uma pergunta fosse, digamos, o oposto da outra. Vamos lá. Como as imagens no espelho plano são simétricas em relação ao objeto, utilizando aqui condições de simetria, vai facilitar a nossa vida. Então, vamos fazer uma identificação aqui para facilitar. B para barbeiro, F para freguês e o E para espelho. Como há uma simetria, então a imagem do freguês está atrás do espelho. Eu vou chamar de F', numa distância igual. E a distância é qual? 1,2 metros. Por sua vez, como o barbeiro está a meio metro do freguês, a imagem do barbeiro também vai estar a meio metro de distância da imagem do freguês. Como a letra A diz, determine a distância do barbeiro até a imagem do freguês, veja que o primeiro eu utilizei as condições de simetria. Então vamos lá, letra A. Vamos marcar. Determine a distância do barbeiro até a imagem do freguês. Identificando aqui os pontos que estamos procurando, a distância do barbeiro, que no caso é o B, até a imagem do freguês, que é o F', basta nós somarmos todos esses valores e determinar a distância, como podemos ver. O que vai ser um caso bem simples. Essa distância na letra A vai ser o meio metro do início, mais 1,2, mais 1,2 pela marcação, o que dá uma distância de 2,9 metros. Na letra B, pede-se determine a distância do freguês à imagem do barbeiro. Fazendo a mesma marcação agora. Distância do freguês até a imagem do barbeiro, vamos fazer a mesma continha para determinar a mesma distância, que pode ser o mesmo valor ou não. Fazendo a somatória, já podemos identificar que vai ser 1,2 mais 1,2 mais o 0,5. Ou seja, está ao contrário, mas vai dar o mesmo valor de 2,9 metros. E está resolvida a primeira questão, o primeiro exemplo. Exemplo 2, no caso, é o exercício resolvido 9 do capítulo 5, Física 2 do livro do Alberto Gaspar. A figura representa dois espelhos, E1 e E2, perpendiculares entre si, aos quais se associou um plano cartesiano e um ponto objeto P de abscissa x, 4 cm, y, 5 cm, para o objeto. Cada quadrinho equivale a 1 centímetro. Letra A. Quantas imagens do ponto objeto P formam-se com essa associação? Vamos primeiro fazer aqui uma simetria, como vimos no exemplo anterior. Como aqui temos um plano cartesiano, temos dois quadrantes para facilitar, olhando no primeiro espelho, como dá do primeiro espelho até o ponto P1, nós temos 4 quadrinhos, já que o x é igual a 4. Então, a imagem vai estar 4 quadrinhos atrás, onde vamos ter o P1, que é a primeira imagem. Em relação a y, nós temos 5 quadrinhos. Então, essa imagem vai estar 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos abaixo, que é o P2. Mas veja que ainda falta uma outra imagem, que vai ser, digamos, uma relação da primeira com a segunda. Se nós utilizarmos pontos para conectar a primeira e a segunda, nós vamos achar um ponto de intersecção no quadrante que não apareceu nada. Vamos chamar de, digamos, P1, 2, ou eu posso chamar simplesmente de P3, que eu acho mais interessante, que enumera as imagens 1, 2 e 3. Se nós traçarmos uma linha imaginária
curva entre todos esses pontos, nós podemos fazer uma circunferência. Não vai ficar muito bem desenhado, mas vocês podem usar a habilidade de vocês e desenhar mais bonitinho aí. Como traçando uma linha curva pelas três imagens, e lógico, juntando um objeto, em um círculo nós temos o quê? 360 graus. Mas o ângulo entre os espelhos é de 90 graus. E assim a gente pega o raciocínio da equação. O número de imagens é igual a 360 dividido por alfa. Esse alfa é o ângulo entre os espelhos. Menos 1. Por que menos 1? Menos 1 é o objeto que a gente desconta da conta. Então, n é igual a 360 dividido por 90 menos 1. Então, teremos 360 por 90, 4 menos 1. Então, o número de imagens é igual a 3. O que confere com o nosso desenho, que verificou justamente isso que fizemos agora na matemática, usando critérios de simetria. Agora, o que pede na letra B? Determine a abscissa de cada uma das imagens. Na letra B. Vamos lá, para o P1, a abscissa e a ordenada. No caso, ele quer saber qual o valor de x e y. Para o objeto, como a gente já viu, as coordenadas são x4 e y5. Como o P1 está atrás do espelho, lembrando na matemática a gente marca aqui o zero no plano cartesiano, então o valor de y é positivo, mas o x está, digamos, depois do zero. Então as coordenadas para x têm um valor negativo e para y tem um valor positivo. Então as coordenadas para P vai ser menos 4, já que é o mesmo valor, como eu falei, é simetria, só troca o sinal. E o y é 5. Já para o P2, nós podemos ver que para y está abaixo do zero, mas para x, para P2, está no lado positivo. Então, nesse caso, o x é positivo e o y negativo. Então, 4 positivo, 5 negativo. Para a terceira imagem, já é o contrário. Tanto o x como o y estão abaixo de zero para a terceira imagem. Então, é menos 4, menos 5. Então, veja que todos os valores são iguais, em módulo 4 e 5. Mas, em relação ao sentido positivo e negativo, adotando um referencial positivo a partir do zero, digamos na reta numérica, a gente define as coordenadas. E, no caso, a abscissa é ordenada para cada um. E está resolvido o nosso segundo problema, que nós pegamos do livro do Alberto Gaspar, de 2013. E finalizamos.